grito dos apaixonados, que haja riso aos desesperados, que todo choro vira adoração. Cantamos juntos por uma nação. Cadê os apaixonados por Jesus? Deixa ele ouvir a sua voz. Aleluia! Se alegre na presença dele. Ei, Pai, que possamos ver o céu descer, ou com tua glória nos leve a conhecer o céu com você. Ei, Pai, que possamos ver o céu descer, ou com tua glória nos leve a conhecer o céu com você. Oh, 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 pode rugir. Oh, 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 estamos aqui, vem incendiar meu coração. Ouço o grito dos apaixonados, que haja riso aos desesperados, que todo choro vira adoração. Cantamos juntos por uma nação. Ouço o grito dos apaixonados, que haja riso aos desesperados, que todo choro vira adoração. Cantamos juntos por uma nação. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ouço o grito dos apaixonados, que haja riso aos desesperados, que todo choro vira adoração. Cantamos juntos por uma nação. Ouço o grito dos apaixonados. Aleluia! Que haja riso aos desesperados, que todo choro vire adoração. Aleluia! Glória a Deus, nós te louvamos, Senhor. Aleluia! Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, aleluia! Nessa alegria, nessa celebração a Deus, nós vamos fazer os nossos dízimos e ofertas. Vem com alegria ofertar, dizimar ao Senhor. Aleluia, meu Pai. Nós te louvamos nessa noite, meu Deus. Te agradecemos, meu Pai, pelos dízimos, pelas ofertas que estão sendo colocadas, Senhor, na sua casa. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa vir, meu Deus, sobre todos os seus filhos fiéis, meu Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, a Tua presença esteja sobre esse culto, meu Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos, Pai, essa noite ao Senhor. E que em nome de Jesus, nós possamos ver a Tua mão aqui hoje. Em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas que estão vindo aqui à frente, Senhor, sejam abençoadas, tocadas pelo Senhor em sua casa, na família, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, no seu empreendimento, meu Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, a Tua presença, meu Pai, esteja sobre esse lugar nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. A paz esteja com todos, amém? Podem vos assentar. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito de comunicação. Mas antes eu vou apresentar para vocês, como prometido da semana passada, né? Eu fiz um prometido na semana passada. Eu vou apresentar para vocês o nosso Departamento Nacional de Empreendedores, né? Às vezes a gente acha assim que o que nós fazemos aqui na Segunda IEQ é algo inovador, é algo que só nós fazemos e tal. Mas esse projeto, ele já existe em nível nacional, né? O Neto colocou pra gente aqui a logo, é a nossa logo oficial nacional da Shomnec. É Coordenadoria de Homens e Mulheres de Negócio. Agora vocês se sentiram importante, né? Vocês são os empresários da nossa igreja. Olha que legal, tem que falar, eu sou um empresário. Gláucia, mas eu sou empreendedor. Você é um empresário. Quem recebe diz amém. Amém, em nome de Jesus. Porque às vezes a primeira pessoa que desvaloriza aquilo que a gente faz somos nós mesmos, né? Nós não conseguimos entender
que você é uma pessoa importante na igreja, que você é uma pessoa importante para a sociedade, que aquilo que você faz é importante, né? Esses dias eu até estava conversando com uma pessoa, a pessoa falava para mim, eu não sou empreendedor, mas aqui está, né? Cadê, Neto? Sumiu? Aqui está a nossa Coordenadoria Nacional de Homens e Mulheres de Negócio. Vamos fazer um abaixo-assinado e vamos pedir para modernizar essa logo. O que vocês acham? Tem que modernizar. Essa logo deve ser lá daquela época que eles carregavam a uva ali, do jeito que está carregando, né? Tem que falar, ó, o empreendedor de hoje já é um empreendedor mais moderno, já é um empreendedor mais jovem, mais atual. Então, a Coordenadoria de Homens e Mulheres de Negócios do Evangelho Quadrangular se chama Shominec. Nós temos, inclusive, nós temos encontros nacionais, sabia? Eles fazem lá um encontro nacional dos empreendedores. E aí, se nós, com o passar do tempo, a gente quiser se organizar e, por exemplo, num evento nacional, nós podemos ir representando a nossa igreja. Já imaginaram que bacana, que legal? Ia ser muito interessante. É um órgão da nossa igreja que ele é subordinado à Secretaria-Geral das Coordenadorias dos Grupos Missionários, que trabalha com estratégias específicas de evangelização de empresários. Então, o que significa? Significa que o culto do empreendedor, ele não é um culto apenas para você da nossa igreja. Ele é um culto para você convidar aquela pessoa que não vai em igreja nenhuma, aquela pessoa que você conhece, mas que é uma pessoa que você não sabe qual é a fé dela, o que ela frequenta, o que ela faz, aonde ela vai, você não sabe. Então, necessariamente, há quem pode vir, só quem é da igreja, não. É um canal, é um meio de evangelização também. O Adriano, inclusive, convidou, né? Pessoas que não são da nossa igreja, convidou pessoas que não participam das células, convidou pessoas que não participam do nosso culto do empreendedor para estar aqui. Por quê? Porque são homens e mulheres de negócio. E o público do nosso culto do empreendedor é um público diferente. É um público que vem para aprender daquilo que ele vai poder evoluir profissionalmente também. E ele vai aprender à luz da Bíblia. Então, nós já estamos fazendo o culto do empreendedor há quase 2 anos. Vai dar 1 ano e meio, mais ou menos, que nós estamos fazendo o culto do empreendedor. E hoje vocês estão sabendo que nós somos um departamento oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Nós temos objetivos, né? Então, o objetivo é orientar e apoiar espiritualmente empresários, né? Por exemplo, eu já conversei com vários empreendedores, eles falam para mim assim, Gláucia, eu não sei mais o que fazer, eu não estou tendo venda, não estou tendo resultado, eu não estou conseguindo avançar, eu não saio do lugar. E aí a gente lá, à luz da palavra, à luz da Bíblia, aconselha e a pessoa, de repente, faz assim, ó, um estalar de dedos. Né? Eu lembro de pessoas ali atrás, quando terminou o culto, me chamou e falava assim, Gláucia, eu preciso conversar com você, porque a pessoa começava a chorar. E aí, de repente, passou 1, 2 meses, já vinha o testemunho. Gláucia, lembra daquele contrato? Eu consegui fechar. Eu dei o meu maior dízimo nessa igreja por conta daquele contrato. Teve uma pessoa que veio até mim, que é empreendedora, e ela chegou para mim desempregada. Empreendedora de nível altíssimo de sociedade. Ela disse assim, eu não tenho nada e o meu contrato está finalizando. Eu, a partir do mês que vem, estou na rua, é profissional liberal, e eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma orientação. Depois passou-se, se eu não me engano, menos de 1 mês, a pessoa tinha 5 empregos. Um dos empregos da pessoa era dentro de um dos empregos. Você já consegue imaginar uma situação dessa? A pessoa tinha um emprego e dentro daquele emprego ela tinha outro emprego para prestar um outro serviço que ela ia ser remunerada em duplicidade.
É possível uma coisa dessa? É possível só com Jesus. Se você deixar Jesus de lado, você nunca vai ouvir uma história assim, né? Então, o nosso objetivo é apoiar as pessoas, os empresários, profissionais liberais, homens e mulheres de negócios, artistas, atletas, enfim, e desenvolver serviços que apoiem essas pessoas, né? O culto do empreendedor é exatamente isso. É um espaço voltado para você crescer. Mas principalmente que não seja só para você que está aqui, que você venha convidar pessoas de fora, né? Que você venha trazer outros empreendedores que você conhece. Mas como nós trabalhamos com venda e nós sabemos que para você efetivar uma venda, efetivar um contrato, você precisa abordar um número muito grande de pessoas, né? O que acontece conosco na igreja ou no culto? A gente vem aqui e nós falamos assim, eu convidei a Maria não quis. Abandono porque a Maria não quis. Aí vai pro segundo, convidei o João não quis. Abandono também. Esse negócio de convite não é para mim. E na venda, você é assim também? Insisti com o cliente, não quis, abandonei. Insisti com o outro, abandonei. Vou fechar meu negócio. Não é. Você vai oferta para um, oferta para o outro e vai oferta até que fecha. Ou seja, isso é o índice de conversão. Por exemplo, meu índice de conversão lá em 2014, mais ou menos, era de 3 para 100. O que isso significava? Que eu tinha que abordar 100 pessoas, atender 100 pessoas e fechar com 3. Né? Imaginou? Vocês convidarem 100 pessoas e 3 virem para o culto do empreendedor? É mais ou menos essa conta. Aí o tempo foi passando, eu fui ganhando experiência de 2013, 14, 15, lá em 2019, o meu índice de conversão a cada 100 eu fechava com 15. É bacana, não é? Tudo por conta do quê? Da experiência. E eu sabia que a cada 100 pessoas que eu abordasse, eu fechava com 15. Então é assim também na igreja, é assim também na célula, é assim também no culto do empreendedor. A cada 100 que vocês convidarem, vocês vão ficar tão bom no convite, que 15 vai atender o seu convite. Amém? Quem vai ofertar para que 100? Olha, que não levanta a mão, que não pode mentir. Tem que convidar. O importante é vocês entenderem, sabe por quê? Porque a gente fica travado. Eu chamei aquele não vou chamar mais. Chamei fulano, não vou chamar mais porque não veio. Na nossa vida é assim, às vezes você acha que você tentando levar alguém para a célula, a pessoa não quis, todo mundo que eu convido não quer. Você precisa entender qual é o seu índice de conversão. Quantas pessoas você precisa abordar para fechar com tal. Na vida é assim, na venda, na igreja, no empreendedorismo, é tudo assim. Então hoje eu estou apresentando para vocês aqui o nosso Showmneck, o nosso grupo oficial, a nossa coordenadoria oficial de homens e mulheres de negócios. Gostaram? Amém? Então hoje nós vamos falar a respeito de quê? Nós vamos falar a respeito da nossa comunicação como empreendedor, né? E eu venho pensando muito a respeito desse assunto, a respeito de comunicação. E eu estava pensando, poxa vida, quanto as pessoas não perdem pela maneira de se comportar, pela maneira de agir, ou porque elas não se espelham, elas não se conhecem, elas não conseguem saber se elas estão bem ou não, né? Eu fui atendida por uma pessoa que disse assim, para mim, Gláucia, eu não quero que você compre tal dia, porque eu não vou te atender. Teve uma outra pessoa que falou para mim assim, alô, quem é? Eu disse, é Gláucia, o que você quer? E eu continuo indo lá, viu? A Solange falou assim, nossa, a Solange já ia chorar, já ia dizer tchau, me desculpa, não ligo mais para você. Mas a comunicação, ela influencia de uma maneira no resultado do seu negócio
que talvez você não saiba, né? E olha que eu conversei com essa pessoa eu vejo ela assim, diretão, e ela fala para mim, não, porque comigo é assim, comigo tem que ser desse jeito, porque eu sou assim, não, porque eu gosto das coisas certinho. E com o cliente, não é assim. O cliente, eu não sei se vocês têm essa visão, mas o cliente é o seu rei. O cliente, você está ali para servir. O cliente, hoje nós vamos aprender o que não fazer na nossa comunicação. Olha, como o empreendedor pode melhorar a sua comunicação e assim aumentar as suas chances de fechar mais contratos. Ou seja, fechar mais venda, fechar com mais cliente. Primeiro eu vou falar tudo que nós não devemos fazer e depois eu vou falar o que nós devemos fazer, para que a gente consiga sair daqui com muita informação e amanhã lá no seu empreendimento você comece a colocar em prática. E tudo aquilo que eu vou falar hoje aqui, que você fique analisando você. E o mais importante, você pergunte para as pessoas se você é assim. Você pergunte para os seus clientes se você é desse jeito. Então você duvidou de alguma coisa suspeita que você faz, anota. Anota que a gente vai conversar, você vai fazer uma pesquisa e você vai descobrir se você é desse jeito. Amém? Vamos orar então? Senhor bendito, Pai amado, Pai querido, meu Deus, muito obrigado por mais uma segunda-feira. Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado, meu Deus, pelo seu querer sobre as nossas vidas. Nós apresentamos a Ti agora, meu Pai, esse tema, nós apresentamos, meu Deus, a nossa vida ao Senhor agora, e nós pedimos, Espírito Santo, fale conosco agora. Encontre espaço no nosso coração e tenha liberdade no nosso meio para falar conosco. Tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse dia, nessa noite, é o que eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Todo mundo diz amém, amém bem forte. Amém? Isso aí, estão tudo vivo. Palavras de Deus lá em Tiago 1,19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para se irar. Ou seja, você tem que ser o quê? Pronto para ouvir, tardio para falar, e você tem que ser tardio para se irar. Aí você pega um coach, você vai lá e paga 2.500 numa palestra, e o coach ensina o que para você? Ouça o seu cliente, tenha uma escutativa, ouça o que ele quer falar, aprenda o que ele está gesticulando. E a Bíblia está falando, seja pronto para ouvir. E aí nós falamos aqui, isso aqui é só uma Bíblia. Isso aqui é só um livro velho que eu tenho lá em casa. Ou eu nem sei o que está escrito na Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que um empreendedor, ele deve saber quando falar. O empreendedor, ele não deve falar demais. Sabe aquela pessoa chata? Que essa pessoa só fala. Não, daí você faz assim, mas deixa eu falar. Ele fala, e daí ele começa de novo, e ele fala de novo. Chega a dar um cansaço em vocês. Será que vocês são assim? Será que vocês falam demais para o seu cliente? Será que vocês falam além da conta para o seu cliente? Porque eu não sei se você sabe, mas o cliente ele está interessado nele. Ele foi até você para satisfazer uma necessidade dele. Ele não está interessado em você. Ele não está interessado no que você está falando. Ele não está interessado no seu conhecimento. Ele está interessado nele. A partir do momento que ele vai soltando, aos poucos, você vai entregando. Quem aqui fala demais? Adriano fala demais. Nelinho fala demais. Olha o que a Bíblia diz.
Sejam todos prontos para ouvir. Gente, agora fecha o olho e imagina uma pessoa que já te ouviu. Você não é apaixonado por essa pessoa? Não é prazeroso ficar perto de uma pessoa que te ouve? Nossa, ela está me ouvindo. Nossa, ela escutou o que eu disse. Porque tem diferença de ouvir e escutar, né? Ela escutou. Aí você já fica assim, ó, com um relacionamento forte com aquela pessoa, porque ela está ouvindo aquilo que você está falando. Então, o empreendedor que quer melhorar a sua comunicação, a primeira coisa que ele faz é cortar. Ele fala pouco. Ele fala pouco e ele deve saber quando parar de falar e quando ele vai começar a ouvir. Essa é a primeira dica. Ele tem que ouvir de maneira atenta. Porque às vezes a gente está ouvindo assim. A pessoa está falando, e você de repente está assim, ai meu Deus do céu, que não para de falar, né? Você está assim, não para de falar, e a pessoa diz aham, e você aham. Isso é uma escutativa? Não é. A partir do momento que você tem uma escutativa, a sua mente fica trabalhando. E trabalhando, de repente a pessoa falou assim, ó, eu não gosto de cebola. Você vai oferecer um negócio com cebola? Ah, eu tenho carro tal. Você vai oferecer peça de moto? Não. Ah, eu não gosto. Ou tem pessoas, por exemplo, meus clientes, né? Vamos falar dos meus clientes. Tinha cliente que vinha para mim que ela usava XGG. Mas na minha escutativa, eu entendia que ela gosta do G. Eu ia oferecer um negócio larguinho? Não vou oferecer. Eu vou deixar a minha cliente à vontade, porque eu já entendi que ela precisa. E existem situações onde a pessoa fala assim, por exemplo, o irmão vende massa, né? O irmão vende pirogue, vende massa, só coisa boa, né? E aí, vamos supor que foi ele, mas não foi ele. Ele foi vender para a Gláucia, e a Gláucia está acima do peso. Aí, o irmão veio e falou para mim assim, nossa, mas para você não é bom isso, né? Porque você já está acima do peso, Gláucia. Vocês acreditam que a pessoa falou isso? História viva vivida por mim aqui. Como que você vai falar isso como empreendedor? Você não entendeu nem quando você ouve, nem quando você para de falar. Tá certo viver assim? Vendeu para aquela pessoa a mais? Poderia vender toda semana? Poderia, mas não vendeu porque chamou a pessoa de acima do peso. Chamou a pessoa de gordinha, não vendeu mais. A mesma coisa eu. Tinha cliente que vestia XGG, mas ela queria ficar lá estouradinha no G. Ou no M, gente. Faz entrar no M, faz milagre. Entra no M e sai feliz, com o sorriso daqui a aqui. Eu vou falar alguma coisa? Eu não vou falar é nada. Deixa o cliente fazer a vontade dele. Só que tem empreendedor que se acha o rei. Eu acho que eu tenho que dar a melhor opinião para o meu cliente. Lembre, ele não quer a tua opinião, ele quer satisfazer o desejo dele. Ele quer a vontade dele. Então essa é a primeira coisa que nós não devemos fazer. Falar demais e não aprender a ouvir. Outra coisa também, acho que entra mais na questão do Nelinho, na questão do Sérgio também entra. Você usar aqueles jargões excessivos, sabe? Por exemplo, eu estou usando uma IA para falar com vocês e... vocês entenderam o que eu falei? Entenderam? Não, né? Eu estou usando uma IA. IA é um jargão, ou seja, é uma nomenclatura de uma inteligência artificial. IA, inteligência artificial. Só que na minha comunicação, se eu quero fechar a venda, como que vocês ficaram assim? Né? Todo mundo, o que é isso? É a mesma coisa. O Nelinho com certeza tem lá termos que são termos específicos do negócio dele. O Sérgio tem termos específicos do negócio dele que ele não vai falar para o cliente, né?
A mesma coisa eu vou fazer um exame no médico. O médico começa a falar tudo em língua estranha comigo. Eu vou entender? Não vou. O que o médico vai falar para mim? Tá tudo bem. E eu saio feliz. Ele não vai falar que o número do X bateu com o Y e o índice não sei do que. E olha, a probabilidade disso acontecer é de 1 para 1000 e de você estar de 1 para 300. Ele não vai falar. Ele vai olhar para mim e vai dizer, Gláucia, tá tudo bem. Ele encurtou a conversa num instante. O que nós não podemos é utilizar na nossa comunicação com o nosso cliente esses jargões de termos específicos aonde você vai complicar, ou termos técnicos, né? Por exemplo, você tem a sua empresa e dentro da sua empresa você tem uma comunicação interna, palavras internas que vocês usam e que vocês conhecem. No banco também tem. Você vai falar para o cliente? Não vai. Ó, minha senhora, deu certo aqui o seu negócio, né? Esses dias eu mandei uma mensagem para o Nelinho assim, deu certo o coiso lá de coisar? Ele disse, deu certo o coiso. E a gente fechou ali, entendeu? Eu sabia do que eu estava falando, ele sabia do que eu estava falando e ele me mandou o boleto e eu paguei o negócio do coiso lá. Paguei. É simples assim, só para vocês entenderem que às vezes você quer se passar de bonito, você quer se passar de inteligente, você quer se passar de importante, você perde cliente por conta disso. Primeiro, se você falou pouco, ouviu bastante, você já vai entender como que é a linguagem do seu cliente. Aí o cliente fala, o negócio lá deu certo? Ah, deu certo. Fechou? Que tal o boleto? E olha que é boleto alto que ele manda, viu? Não é boleto baixo, não. Não é boleto baixo que o contador manda, não. As taxas são tudo alta. E deu certo, fui lá e paguei. Então, essa é um segundo ponto que você não deve fazer na tua comunicação. Usar de termos que o seu cliente não entenda. IA. Agora todo mundo vai sair daqui do culto sabendo o que é IA, né? Inteligência artificial. Tem inteligência artificial para fazer foto. Tem inteligência artificial para escrever. Inteligência artificial para fazer banner, inteligência artificial no seu celular. Se você salvar o número de um celular, você consegue conversar com um robô. E, inclusive, esses robôs estão induzindo crianças a fazer coisas horríveis. Existe inteligência artificial para tudo, né? Pelo visto, o pessoal já está sabendo, né? Olha lá atrás já tem o inteligente. Então, isso você não deve fazer em excesso, né? Use uma linguagem simples. A linguagem corporal, quando você se comunica, ela é muito, muito, muito importante. A linguagem corporal do seu cliente. Porque às vezes o seu cliente está lá assim, ó, batendo pé, e nervoso, e olhando para o relógio, e olhando para o celular, e você lá. Gente, aprenda a ouvir o cliente pelos olhos também. Aprenda a enxergar o seu cliente pelos olhos. Aprenda a ver o que o seu cliente está transmitindo para você. Aprenda a ler o seu cliente. Às vezes você fala assim, olha, eu tenho branco, eu tenho preto, eu tenho cor-de-rosa. No cor-de-rosa ele já fez assim. Opa! Isso significa o quê? Já colocou um sorriso, já esbugalhou o olho, ele prefere o rosa. Aí você vai mostrar mais do rosa. Né? Tem pessoas, eu por exemplo, quando falam de comida, eu tenho isso e aquilo. Daí, opa, eu fico triste. Daí quando eu falo o que eu gosto, eu já dou um sorriso. Então aprenda a ler a mensagem que o seu cliente está te passando também por linguagem corporal. Então, você vai observar os gestos, você vai observar o que o seu cliente está fazendo, você vai observar a postura do seu cliente, né? Está desanimado. De repente, foi lá e deu uma animadinha. Isso também faz com que você tenha uma comunicação efetiva com o seu cliente, né? Ele vai dando pista para você se ele está interessado ou não. Só que aquele empreendedor que ele é egoísta, que ele só fala, ele dá risada, ele faz tudo, ele fica feliz pelo cliente dele, ele faz tudo e o cliente está lá, explodindo, chateado, né? Por exemplo, meu sogro, às vezes chega gente lá na oficina e ele começa a falar de Jesus.
E começa a falar, e falar, e falar, e falar, e falar. E ele não quer saber se a pessoa quer ouvir. Ele não quer saber se a pessoa está pronta para ouvir, se a pessoa tem tempo para ouvir. Ele só quer saber de falar. E a pessoa fica, pois é. Na igreja tem um recado, ó, na igreja quando falam amém, é para encerrar. Na célula também, quando fala amém, 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 é para encerrar. Entenderam? Olha, isso é uma linguagem que você às vezes não consegue compreender. Então meu sogro ficava lá falando, e o cliente assim, de olho, pois é, e ele não solta. Porque o importante para ele é falar. Não importa se estão ouvindo, né? Na família dele tem uma pessoa também que fala. E quando se junta todos os 8, 7 mais ou menos, todos eles falam no mesmo volume e ao mesmo tempo, mas ninguém se ouve. E tem empreendedor que é assim. O importante é ele falar. Ele fala, o empreendedor sorri, o empreendedor fica feliz. Ele não está nem aí para saber se o cliente está interessado no que ele está falando ou não, né? De jeito nenhum. Então você não pode ignorar a linguagem corporal do seu cliente. Se ele está chateado, se ele está bravo, se ele está cansado, se ele está olhando o relógio, se ele está atrasado. Tem gente que fica só no celular assim, e você nem aí que a pessoa quer ir, né? A pessoa quer ir embora e você continua falando. Então respeite a linguagem do cliente também. E aí o próximo é não se preparar adequadamente. Ou seja, vou fazer uma reunião com o Adriano, vou fazer uma reunião com a Raissana e chego lá assim, ó, com a mão abanando. Vamos falar sobre o quê? Não vim mostrar aqui meu produto para você. Cadê o catálogo? Não, olha aqui no meu celular. Cadê o produto? Não precisa, você já conhece, você já viu um dia, né? E como que é? Olha, é daquele jeito que eu te mostrei. Conteúdo zero, informação zero, você não sabe se comunicar, não trouxe material, não está se apresentando bem para o seu cliente, não tem na sua mente tópicos do que você vai falar, como que vai apresentar, não sabe qual que é a ordem de apresentação do seu produto. Por exemplo, eu vou ligar para encomendar um bolo. Mas você sabia que eu tenho salgadinho? Eu estou pedindo bolo. Não, mas o meu salgadinho é maravilhoso, não sei o quê. Gente, eu preciso ter uma ordem de apresentação, eu preciso ter uma ordem de prioridade, eu preciso entender o meu cliente para mim poder me comunicar bem com ele, né? E a palavra de Deus diz assim, olha, a palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. Isso significa o quê? Se prepara, não vai para um cliente despreparado. Estude as possibilidades de pergunta, estude o conteúdo, estude o que ele vai falar com você, estude tudo aquilo que você tem para passar para o seu cliente. Porque isso aqui que está em Colossenses, que é palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. Ou seja, no momento que eu for apresentar, eu tenho que ter palavras agradáveis. No momento que eu for apresentar, eu tenho que saber como me comunicar. No momento que eu for apresentar, eu tenho que saber o que falar. E principalmente responder a todos com graciosidade e com educação, né? Então esse é outro ponto. Não se preparar vai gerar uma comunicação errada. Uma comunicação errada não vai vender. Ou aquelas pessoas que têm insegurança, né? Por exemplo, a Raissana arrumou um emprego e a Raissana vai falar do produto dela. Pois é, né? Eu comecei agora, é minha primeira vez. Gente, o Queco, que é a primeira vez dela, né? Tô nem aí se ela tá nervosa, né? Quando ela subia aqui no culto do empreendedor, o que eu falava? Finge costume, finge que você sempre fez isso. É fácil estar aqui? Não é fácil. Mas se eu fingir costume, se eu fingir que tá tudo bem, vocês vão achar que tá tudo bem. Essa é a grande sacada da comunicação.
Ai, a Gláucia sabe. Quem disse que a Gláucia sabe? A Gláucia não sabe. Quem disse que a Gláucia não sabe? Vocês nunca vão saber. Sabe por quê? Por causa da minha postura, por causa do meu tom de voz e por causa do meu rosto. Vocês sempre vão acreditar porque eu sei fazer o quê? Me comunicar. Eu sei me comunicar, tanto que uma vez eu falei aqui que Jesus, se eu não me engano, multiplicou o azeite, né? Era isso, será? E vocês acreditaram. Ninguém falou pra mim, olha, Gláucia, além do Sérgio, né? Que do Sérgio não passa nada, né, gente? Eu trago ele como supervisor, pra ver se o que eu falei deu certo. Ninguém sabia que eu tinha falado aquele negócio errado, nem eu sabia. Eu tinha tanta certeza que Jesus tinha multiplicado lá o azeite, que, meu Deus do céu, não lembro qual era a história, mas eu sei que eu contei errado. E ninguém achou que eu estava falando alguma coisa errada, e estava errado. Então, a postura, o tom de voz, a certeza. Se eu falar uma coisa aqui para vocês que eu não conheço, que eu não sei, que é tudo errado, se eu falar para vocês aqui com certeza, afirmando, vocês vão acreditar. Porque isso é comunicação. Tá certo que quando eu venho para pregar, eu tenho que me preparar, que já falamos aqui. Eu tenho que estudar, que já falamos aqui. Eu tenho que, principalmente, por trás de tudo isso, ter o temor de Deus. Para que o que eu venha a falar aqui seja a verdade. E eu não posso mentir. Porque na grande maioria das vezes é o Espírito Santo que está falando. Todas as vezes é o Espírito Santo que está falando. Então eu não posso estar errada. Eu tenho que falar o certo, porque o Espírito Santo vai me cobrar. E aqui é assim. Eu preciso me preparar adequadamente. Depois tem ser desrespeitoso ou impaciente. Aí o cliente fala, olha essa, olha aquela. Eu cheguei numa loja um dia e a pessoa disse assim, você vai comprar ou você vai olhar? Não, se você for olhar eu não vou tirar. Desse jeito, desse modelo. E aí eu pensei, tchau, vou embora, né? A mesma coisa você, quando o cliente quer ver o seu produto, você tem que tirar um, e tira outro, e mostra o outro, e mostra aquele. Por exemplo, eu chego na padaria, a pessoa pergunta para mim assim, qual você quer? Eu não sei qual que eu quero, eu preciso de um tempo ali, né? Deixa eu olhar tudo que tem e eu vou decidir o que eu quero ali. Então, quando você fica impaciente, já escolheu, moça? Já escolheu o que você vai querer? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? A pessoa fica, e o que mais? E o que mais? Quando você fica impaciente ou você é desrespeitoso com o seu cliente, você também perde na comunicação. E olha o que a Bíblia fala disso. A Bíblia fala assim, ó. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, quando eu sou agradável, quando eu tenho uma resposta branda para o meu cliente, quando eu sou amável com o meu cliente, eu vou fazer com que o meu cliente se encante mais por mim. Eu vou fazer com que o meu relacionamento seja um relacionamento melhor com o meu cliente. Né? Por exemplo, você vai marcar o horário para quando? Tal dia. Não, tal dia eu não posso. Pode ser tal dia? Tal dia também não posso. Poxa, decida aí então. Não, eu tenho que ser amável. Eu tenho que ser brando com o meu cliente. Tenho que respeitar e ter paciência com o meu cliente. Esses são os erros da comunicação, né? Impaciência. O próximo é não se adaptar ao seu público. Por exemplo, eu trabalho com carne, aí eu trabalho com motor, aí eu trabalho com unha. Todos os clientes eu vou atender igual? Não. Cada cliente tem um jeito, cada cliente tem uma personalidade, cada cliente tem uma necessidade, cada cliente tem um perfil. Então, a partir do momento que você tem o seu cliente, você precisa se adaptar ao seu cliente. Por exemplo, o Sérgio trabalha com oficina e graxa e um ambiente que só vai homem. Eu posso ir lá trabalhar de salto e sainha?
Não vai dar. Por quê? Não combina com o ambiente. Entenderam? Eu preciso me adaptar ao público. Nenhum lugar vai de sainha, viu? Fica com calça e uniforme bonitinho. Nenhum lugar vai de sainha, viu, Raissana? Vai comportado. Eu preciso me adaptar ao meu público. Eu preciso entender qual que é a linguagem do meu público. E o público, não sei se vocês sabem, mas ele muda até de bairro. O público desse bairro é um, o público lá do centro é outro, o público do outro bairro é outro. De acordo com o bairro que você está, é o público que você vai ter também. Como que eu vou descobrir sobre o meu público? Fazendo pesquisa sobre o seu público também. E aí outra coisa bem importante é não ouvir feedback. O que é feedback? Feedback é o retorno. Feedback é o que as pessoas acham de você. Feedback é aquilo que você tem como devolutiva. Você dá e entrega. O que você está entregando? O que você acha? É opinião a respeito do seu negócio, é opinião a respeito do seu serviço. Quando você não ouve, quando você não pergunta o que as pessoas acham, você perde cliente também. Por quê? Pode ser que você esteja falhando nessas etapas que eu falei aqui em cima e não está percebendo. Aí, se você pede um feedback para o cliente, ele vai te falar, olha, eu não gostei daquele produto desse jeito, porque ele ficou assim, 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 assado, né? Por exemplo, um dia eu fui pintar minha unha e não sei porque a unha ficou toda grossa e ficou toda cheia de bolinha e não deu certo, não voltei, né? A pessoa me perguntou por que eu não voltei? Não. Se ela tivesse perguntado, ela teria me dado a resposta. Ou, por exemplo, Glaucia, me perdoe, vem cá que eu faço de novo. Não, mas a pessoa nem quis saber o porquê que eu não voltei, né? Por isso que é importante vocês pegarem cadastro do cliente. Esses dias eu estava ouvindo um empreendedor falar que estava chateado. Aonde a gente vai tem que dar CPF agora. Onde que já se viu? Eu quis comprar uns chicletes na farmácia, tive que fazer um cadastro, dar meu nome, CPF e endereço. É assim. Por que você não pega os dados do seu cliente e mantém se relacionando com eles e tem um retorno? Isso também traz resultado. E aí, tem o quê? Não seguir o fluxo da conversa. Olha, a gente está falando aqui a respeito de comunicação e tal, mas eu quero falar do futebol, né? O futebol tá legal e não sei o quê. E de repente do futebol você já passa, você viu que não sei quem morreu. Você tem que respeitar o fluxo da conversa do cliente. Por quê? Porque às vezes o cliente te procurou para saber do presente da mãe, mas é aniversário do marido e é aniversário do filho e tal. E se você ouviu, você descobre tudo. Só que o mais importante é você respeitar o fluxo da conversa do cliente. E aí outra coisa é não manter a calma sob pressão. Se você não mantém a calma sob pressão, você vai explodir. Você vai dar as respostas ríspidas, você vai chatear você, vai perder o seu cliente, você vai perder a razão. Em qualquer momento que você faz isso, o que está aqui, você vai perder o seu cliente se você perder a calma. Você vai perder o seu cliente porque o cliente estando errado ou certo, o cliente tem razão. Você precisa ser educado. Você precisa ouvir atentamente, tardio no falar. E deixa ele falar. Ele está chateado? Fala. Ele está aborrecido? Fala. Eu já atendi muitos clientes porque não aguento mais e não sei o que e tal. E falou. Eu disse, fala. O que mais? Como que eu posso te ajudar? E aí, depois, o que aconteceu? Resumindo, a pessoa saiu me abraçando da conversa. Por quê? Ela só precisava soltar tudo aquilo para fora. E se eu me exaltasse naquela conversa, a gente tinha quebrado o relacionamento ali e acabado com aquele contrato. Entenderam? E agora, Glaucia, como que a gente vai solucionar tudo isso, né? Como que eu vou melhorar a minha comunicação depois de tudo isso que eu falei aqui? Quem aqui se identificou com alguma coisa, levanta a mão. Uns lá bem assim. Estou levantando a mão desse jeito aqui.
Para melhorar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos conhecer profundamente o seu público-alvo. Semana passada eu fiz uma pesquisa para conhecer o meu público-alvo. Eu queria saber quem eram as pessoas e quais eram as maiores dores dessas pessoas. Se você trabalha com o público, você tem uma dor. O seu público tem uma dor. Né? Por exemplo, Adriano, ele trabalha com comida. Qual é a dor do público dele? A fome. Né? O Nelinho trabalha lá com contabilidade. Qual é a dor do cliente dele? A gestão da empresa, a falta de conhecimento de fazer aquilo que tem que fazer. Eu preciso entender o meu cliente para me comunicar bem, né? Você tem que conhecer muito bem quem são os seus clientes. Qual o desejo do seu cliente? Se o seu cliente gosta de doce, você vai oferecer amargo? Não. Se gosta de salgado, vai oferecer doce? Não. Por exemplo, eu tenho preferência entre doce e salgado, eu prefiro salgado. Se a pessoa vir insistir comigo, vai vender? Não vai, porque eu não sou o público-alvo dele. E se ele ficar comigo, ele vai estar perdendo tempo. A comunicação está errada, porque ele não me conhece. Conseguiram entender? Eu sou um público diferente. Então a pessoa precisa achar o público dela. Ele vai entender quais são os desejos, quais são as necessidades e quais são as dores. Você precisa entender quais são as dores do seu cliente. E agora existe uma outra coisa nova que se chama a sua persona. Quem já ouviu falar da persona? 2 já ouviram falar de persona. O que é você entender qual é a sua persona? É qual é o seu cliente. Por exemplo, o seu cliente é homem ou é mulher? O seu cliente tem que idade? De 20 a 35, de 35 a 40, de 40 a 50? O seu cliente, ele acorda todos os dias em que horário? O seu cliente tem qual problema? Quando você mapeia tudo isso, você vai saber falar com aquela pessoa. E você vai criar a sua persona, aonde tudo aquilo que você falar, as pessoas daquele nicho, eles vão entender e eles vão comprar o seu produto. Isso é persona. Você tem que entender qual é a sua persona para que você se comunique na linguagem que ela quer ouvir. E você fale coisas que ela quer ouvir. Isso é persona. Então, a partir do momento que você conhece profundamente o seu cliente, a comunicação ela vai ser efetiva. Ela vai ser uma comunicação eficiente. E depois você vai construir uma mensagem clara e convincente. Mensagem clara é falar o quê? O popular, o simples com educação. Você vai desenhar aquilo que você precisa passar de maneira profissional, mas de maneira clara para o seu cliente, sem usar aqueles jargões que a gente falou ali no início, né? Evite jargões técnicos e complicados e foque em uma linguagem simples e acessível, para que você crie uma conexão com o seu cliente. Então, quando você tem uma mensagem clara e convincente, né? Por exemplo, para mim contratar o Nelinho, o pastor falou para mim assim, Glaucia, ele é um especialista na área contábil e fala isso e aquilo. Quando eu fui lá com o Nelinho, nem quis saber. Por quê? Já venderam para mim. Eu já não quis saber se ele sabe ou não, porque a pessoa que me vendeu é confiável. Então, quando você tem uma comunicação clara, você fala a mesma língua. Ou seja, eu tinha um problema, a pessoa me deu a resposta do meu problema, eu entendi, não tem por que não contratar. Entenderam? E depois pratique empatia e ouça atentamente. A comunicação eficaz não se trata apenas de falar, mas também de ouvir. Ouça ativamente e aborde todas as suas iniciativas, aborde todas as suas vendas ao seu cliente de acordo com o feedback que você vai ter. Então, pratique a empatia e ouça ativamente.
Quando você ouve, você descobre aquilo que as pessoas não estão falando. E isso é maravilhoso quando você tem uma escuta ativa. Quando você ouve a pessoa e você vê que por trás daquilo que ela está falando tem muito mais, mas que você já entendeu. E você vai trazer para ela como solução. Depois tem: aperfeiçoe as suas habilidades de apresentação. Ou seja, tenha clareza quando você fala, né? Eu estou me comunicando com uma pessoa agora que ela... água. Eu disse assim, pelo amor de Deus, calma, né? Mas é tão legal. Eu não entendo nada, porque a pessoa está emocionada no falar. A pessoa tá... e abaixa o tom de voz e se ele ouviu, ele não quer saber se a outra pessoa está ouvindo também. Então, para mim conseguir ter uma comunicação eficiente, eu tenho que ter o quê? Clareza na minha fala. Não vou gritar, não vou me exaltar, mas eu tenho que saber se a pessoa que está ali comigo me ouviu. Hoje, por exemplo, eu fui num estabelecimento onde eu respondi a pessoa e a pessoa não me ouviu. Por quê? Porque o som ambiente estava muito alto. Aí ela identificou, opa, o som está alto, ela falou, eu não entendi, a nossa comunicação não foi eficiente, a nossa comunicação não foi clara. Você vai identificar também a questão do quê? Da postura da pessoa, o contato visual, a expressão corporal. Isso tudo você vai aprimorando, você vai tendo como habilidade, entendendo se a pessoa ela está gostando daquilo que você está ouvindo ou não. Por exemplo, às vezes tem gente no culto que está dormindo, né? E você chega a falar o nome da pessoa que está dormindo. E a pessoa está dormindo, está interessada? Não está te ouvindo, o conteúdo não é para ela. Aquilo que você está falando não é interessante. Mas aí você vai aperfeiçoando e você vai mudando o tom de voz e você vai brincando e você vai descobrindo como prender. Prendeu, aí vai dar certo. A comunicação é eficiente, né? E aí pratique as suas apresentações com antecedência e peça feedback a colegas de confiança para melhorar continuamente, né? A palavra de Deus diz assim, que a palavra seja sempre agradável. Nós temos que levar isso para a nossa vida. Porque na grande maioria das vezes, em todo e qualquer relacionamento profissional, em toda e qualquer comunicação, nós queremos impor a nossa fala, a nossa voz, o nosso jeito, o nosso querer, a nossa vontade. Mas quando nós ouvimos, você só ouve, você começa a ouvir, você melhora. Tem menos brigas, menos discussões, menos problemas quando você não fica chateado, né? Então, tudo isso que a Bíblia nos ensinou hoje aqui são coisas para a gente colocar em prática todos os dias. E aí aqui diz assim, em Efésios 4:29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra corrompida, mas apenas a que for útil para a edificação, de acordo com a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Quando você tem que falar, quando você for falar, o que você tem que ter? Graça. As pessoas têm que ter graça quando você fala. Quando você fala tem que ser agradável e não saia da sua boca nenhuma palavra corrompida. Inclusive a palavra de Deus diz assim, da mesma boca pode sair água doce, água amarga, da mesma fonte? Pode sair água doce, não. Se está saindo água amarga, então tem algo errado por ali. Que às vezes você pega um empreendedor falando uma piadinha sem graça aqui, uma palavra errada aqui, um jeito de olhar diferente, uma insinuação diferente, aí você no ar, você já... Tá faltando oração ali, tá faltando Jesus ali. Tudo é comunicação, não é só a língua, só a fala, só o lábio, não. É o olhar, é o que a pessoa insinua para você, é o comportamento, é a postura.
Tudo é comunicação, né? Então que a partir de hoje, meus amados irmãos, tenham isso em mente e sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Amém? Vamos nos colocar em pé e pedir para que tudo isso que foi falado hoje aqui, o Senhor lhe instrua. O Senhor vem e fale com você. O Senhor vem e mude a sua mente, o seu entendimento. E que se você está fazendo alguma dessas coisas, você se arrependa em nome de Jesus. E peça para o Senhor te corrigir. Amém? Senhor bendito, Pai amado, Pai querido, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, por nos capacitar a cada segunda-feira que nós estamos aqui. Muito obrigado por ser o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso ajudador. Fica conosco, o Espírito Santo de Deus. Muda a nossa história, muda a nossa vida. E que do dia de hoje venha acolher, meu Pai, grandes testemunhos para que todos possam conhecer o Jesus que habita em nós, meu Pai. Que eles sejam mudados a partir de hoje e que o Senhor venha nos transformar com base na sua palavra, com base no seu querer. Que haja mudança real na nossa vida. E que tudo aquilo que Satanás tenta tirar do ouvido, da mente, do coração deles agora, dessa palavra, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Mas que essa palavra encontre terra fértil nos corações e venha brotar, venha germinar e dar grandes frutos, meu Pai. É isso que eu peço agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Que a nossa comunicação venha gerar grandes frutos. Grandes clientes, grandes contratos. Que venha gerar em nós grandes lucros, grandes frutos. Amém? Em nome de Jesus, vamos receber o pastor Neto, dando uma grande salva de palmas para o Senhor. Amém? Coloque suas mãos na posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo Filho e que a maravilhosa unção e consolação do Espírito Santo de Deus esteja não só hoje, mas para sempre, sobre todos nós. Vá em paz, que Deus te abençoe. Família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos.